Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você pegou algum erro na hora que você está desenvolvendo sobre cores, ou possivelmente você está estudando para alguma certificação ou arquitetando algum sistema. Então, eu acredito que seja uma dessas três possibilidades. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu comecei a estudar para certificações em AWS, em Cloud, um dos conceitos que todos os treinamentos de certificação falavam era, olha, cores, vai aprender sobre as três cores, API Gateway, cores, e assim por diante. E eu, sinceramente, no início não entendia muito bem. Eu entendia, ok, cross é um outro IP, enfim, não entendia muito bem, ficava meio confuso. E agora, isso daí faz muito sentido a partir do momento que eu realmente pratiquei e identifiquei qual era o erro. Então, a minha ideia aqui é mostrar um pouquinho na prática o que isso daí realmente quer dizer. Mas antes, se você ainda não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, que eu estou sempre postando dicas de mundo cloud para te ajudar nessa jornada. E hoje vamos falar sobre CORS, que é Cross Origins Resource Share. Então, basicamente, o que é a origem, antes da gente entender o que é um cross origem, né? O que é duas origens, por exemplo. Basicamente, toda a origem, ele é cortado por porta, protocolo e host. Isso quer dizer que quando a gente está falando sobre um website, ele tem a sua porta, por exemplo, 80 ou 443, ele tem o seu protocolo, que vai ser HTTP ou HTTPS, e ele tem o seu host, que vai ser o próprio site, o próprio www, né? www.x.com. Então, isso daí é a origem. O browser, o nosso navegador, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla, Edge, ele é responsável por... Ele tem um mecanismo, na verdade, que identifica e analisa o core de todos os servidores, por questão de segurança. Na verdade, não de todos os servidores, mas dos servidores web que você acessa, do site web que você acessa. Isso quer dizer que, se você, através do seu laptop, então você está lá, você acessou um site. Quando você vem aqui no browser, então o browser, ele tem um mecanismo e você conecta em um site. x.com. Independente de onde ele fica, se ele for 1000 servidores aqui, tanto faz, se for um Facebook da vida, tanto faz. É tudo isso daqui. Ele vai entrar e vai te liberar acessar todos esses. Mas o que acontece? Qual a ideia do CORS? O CORS é que, se eventualmente esse seu site, eles fizeram uma chamada de um outro site, isso pode ser um problema. Mas, primeiro de tudo, por que ele faria chamada de um outro site, de uma outra URL? Bom, porque ele tem imagens armazenadas lá, porque ele tem um serviço de CDN, porque ele tem um API Gateway, porque ele tem um serviço de API que está em outro hostname, enfim, por esses pequenos motivos. Então, isso é necessário. E toda vez que você faz isso, você precisa ativar a flag de que é o CORS, né? Se você não ativar essa flag, o que acontece? O seu browser ele vai identificar que tem um problema. Mas como ele trabalha aqui? Ele trabalha através de cabeçalhos. Então, ele tem um header que ele permite que um ou outro consigam conectar um ao outro. Porém, quando você cria um API Gateway, por exemplo, e você não ativa a flag de CORS, dando a permissão de um outro site conectar ele vai barrar aqui e ele não vai funcionar. E você não vai saber por quê. Mas quando você apertar no Inspect Element do seu browser, ele vai aparecer um erro exatamente falando assim, ó, CORS, alguma coisa, que foi como eu aprendi quando eu estava desenvolvendo uma aplicaçãozinha e eu fui chamar um API Gateway e também uma imagem no S3. Eu falei, putz, o CORS não está ativo. Enfim, galera, então basicamente esse é o conceito de CORS. Isso que você precisa entender. Toda vez que ele fizer uma chamada para outro site, ele tem que estar autorizado. Por que isso daí? Por questões de segurança. Porque às vezes alguém pode criar um site e jogar uma conexão para um outro e não está autorizado a fazer isso daí. Agora, a partir do momento que você cria essa autorização, aí sim os browsers identificam que, através do mecanismo de segurança que ele tem implementado internamente, que isso é algo que você pode realizar. Caso contrário, você não pode. Tá bom, galera? Então, essa daí foi a dica de hoje, o que significa CORS. Se você curtiu, não deixa de apertar aí no joinha, curtir. Se você não é inscrito no canal, não deixa de se inscrever. E até o próximo vídeo.